Josué 10. Adonisedeque, o rei de Jerusalém, ouviu dizer que Josué havia tomado e destruído completamente a cidade de Ai e matado o seu rei. E ouviu dizer que o mesmo havia acontecido com Jericó e o seu rei. Também soube que os gibeonitas tinham feito um acordo de paz com os israelitas e que viviam entre eles. Os moradores de Jerusalém ficaram com muito medo, pois a cidade de Gibeão era tão grande como qualquer outra governada por um rei, e era maior que Ai, e os seus homens eram soldados corajosos. Então Adonisedeque enviou mensageiros a Orão, rei de Zebron, a Pirã, rei de Jarmute, e a Jafira, rei de Laquis, e a Debir, rei de Eglon, com a seguinte mensagem: venham me ajudar a atacar Gibeão, porque o povo de lá fez um acordo de paz com Josué e o povo de Israel. Estes 5 reis amorreus de Jerusalém, Hebron, Jarmute, Laquis e Eglon ajuntaram-se com todos os seus exércitos e cercaram e atacaram a cidade de Gibeão. Os gibeonitas então mandaram dizer a Josué no acampamento de Gilgal: não abandone a gente, venha depressa nos ajudar e salvar. Todos os reis amorreus que moravam nas montanhas se ajuntaram contra nós. Então Josué e todo o seu exército partiram de Gilgal, e o Senhor Deus lhes disse: não fiquem com medo desses reis, pois eu já lhes dei a vitória. Nenhum deles será capaz de resistir. Josué saiu de Gilgal e marchou a noite toda, subindo sempre. Ele atacou de surpresa, e o Senhor Deus fez com que os seus inimigos ficassem apavorados quando viram os exércitos de Israel. Assim, os israelitas os derrotaram completamente em Gibeão e os perseguiram na cidade de Bet-Oron, combatendo até Azeca e Maquedá. E enquanto eles fugiram dos israelitas, correndo na descida de Bet-Oron até Azeca, o Senhor jogou do céu grandes pedras de gelo sobre os inimigos, e eles foram mortos. E morreram mais pessoas com essa chuva de pedras do que no combate com os israelitas. No dia que o Senhor deu a vitória aos israelitas na luta contra os amorreus, Josué falou com ele, e na presença dos israelitas disse: Sol, fique parado sobre Gibeão. Lua, pare sobre o vale Aijalon. O sol ficou parado e a lua também parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Estas palavras estão escritas no livro do justo. O sol ficou parado no meio do céu e atrasou a sua descida por quase um dia inteiro. Nunca tinha havido e nunca mais houve um dia como este, um dia em que o Senhor obedeceu à voz do homem. Isso aconteceu porque o Senhor combatia a favor de Israel. Depois disso, Josué e seu exército voltaram ao acampamento de Gilgal. Os 5 reis escaparam e se esconderam na caverna de Mequedá, mas foram descobertos. E Josué ficou sabendo que estavam escondidos lá, então disse: rolem algumas pedras grandes até a entrada da caverna e ponham alguns guardas. Mas não fiquem lá. Persigam os inimigos e ataquem os que ficarem para trás. Não deixem que eles voltem para suas cidades, porque o Senhor, o nosso Deus, já os entregou a vocês para serem mortos. Josué e os soldados de Israel os mataram até acabar com quase todos eles. Os que escaparam ficaram dentro de suas cidades protegidas por muralhas. Então todos os soldados de Israel voltaram sãos e salvos para o acampamento de Maquedá, onde Josué estava. Ninguém tinha coragem de dizer nada contra os israelitas. Depois Josué disse: tirem as pedras da entrada da caverna e tragam os 5 reis. E assim foi feito. Tiraram da caverna os reis de Jerusalém, Hebron, Jarmute, Laquis e Eglon, e os levaram a Josué. Josué chamou os homens de Israel
e ordenou aos oficiais do exército que tinham ido com ele: venham aqui e ponham os pés no pescoço desses reis. E eles fizeram isso. Aí Josué disse: não tenham medo, não percam a coragem, sejam fortes e corajosos, porque o Senhor fará isso com todos os inimigos de vocês. Então Josué matou os 5 reis e os pendurou em 5 postes de madeira, e eles ficaram pendurados ali até o anoitecer. Ao pôr do sol, Josué mandou que eles fossem tirados dos postes e jogados na caverna onde haviam se escondido, e puseram na entrada grandes pedras que estão lá até hoje. Neste mesmo dia, Josué atacou e tomou Maquedá. Matou o rei e todos os moradores da cidade. Ninguém ficou vivo. Ele fez isso com o rei de Maquedá, o mesmo que havia feito com o rei de Jericó. Em seguida, Josué e seu exército foram de Maquedá até a cidade de Libna e atacaram. O Senhor Deus também deu aos israelitas a vitória sobre esta cidade e sobre o seu rei. Eles mataram todos os moradores e fizeram com que o rei de Libna o mesmo que haviam feito com o rei de Jericó. Josué e seu exército foram de Libna a Laquis e cercaram e atacaram a cidade. No segundo dia de combate, o Senhor deu aos israelitas a vitória sobre a cidade de Laquis. E como havia feito com Libna, também em Laquis mataram todas as pessoas. Então Orã, rei de Gezer, saiu para ajudar Laquis. Porém, Josué derrotou o rei de Gezer e seu povo e não deixou ninguém vivo. Depois Josué e o seu exército foram de Laquis até Eglon, e eles cercaram e atacaram a cidade e a tomaram no mesmo dia, e mataram todos, como haviam feito em Laquis. Aí Josué e seu exército subiram de Eglon até a cidade de Hebrom e atacaram, e tomaram a cidade de Hebrom. Mataram o rei e todos os moradores de Hebrom e das cidades vizinhas. Josué mandou que destruíssem completamente a cidade, como haviam feito com Eglon. Ninguém ficou vivo. Então Josué e seu exército voltaram e atacaram Debir. Tomaram a cidade e o seu rei, e também todas as cidades vizinhas, matando todas as pessoas dali. Josué fez com Debir e o seu rei o mesmo que havia feito com Hebrom e Libna e os seus reis. Assim Josué conquistou toda aquela terra, derrotou os reis que moravam nas montanhas, na região sul, nas planícies e aos pés das montanhas. Ele não deixou ninguém vivo, todos foram mortos. Era isso que o Senhor, o Deus de Israel, havia mandado. Josué os derrotou desde a cidade de Cádiz Barneia até Gaza, e toda a região de Gozém até Gibeão. O Senhor, o Deus de Israel, lutava pelo seu povo, e por isso Josué dominou todos estes reis e as suas terras em uma só guerra. Depois disso, Josué e seu exército voltaram para o acampamento de Gilgal.